Olá, boa tarde. Mais uma quinta-feira do Diálogo Certo por aqui. Vou aguardando você chegar. Você que está assistindo no replay também, seja muito bem-vindo. Deixe seu comentário. Deixa eu saber como que essa live impactou para você, se ela contribuiu para eu ir sentindo. Deixe seu feedback aí também. Aceito tua contribuição, inclusive, pelo direct, para que esse momento, esse canal aqui seja nosso, para que a gente possa falar de tudo que tem a ver com liderança, tem a ver com gestão, tem a ver com empreendedorismo, com a questão da comunicação que está envolvida aí em toda essa parte do processo, em tudo isso, a forma como a gente leva, a forma que a gente se conecta com as pessoas vai fazer toda a diferença na hora de desenvolver o trabalho de liderança, né? Para você que é líder, que tem equipe, para você que é empresário, que lida com seus funcionários. Por mais que às vezes eu sou empresário, posso ter um gerente, posso ter, né, outros coordenadores, mas é você que mostra a cultura, você que evidencia essa cultura da empresa, que leva tudo isso. Então faz toda a diferença quando você está conectado. Então sejam muito bem-vindos. Deixa eu já chamar aqui a nossa convidada, a Nara, que já entrou. Claudete, seja muito bem-vinda. Fique com a gente, deixe suas perguntas. Deixa eu chamar ela aqui. Já consegui adicionar, vamos aguardar. A gente vai falando aqui desse tema tão relevante para as empresas. Oi, Nara, seja muito Oi, bem-vinda. obrigada, Eliane. Ó, as duas com as plantinhas aqui quase combinando. Será que é a mesma? Então, parece que é. Que sintonia. Eu fui presenteada com essa planta. Tá com o nome dela aqui. Ai, cadê? Ela é uma planta que tem tudo a ver com relação à espiritualidade, a troca de limpeza energética, né? Troca de energia. É Zamioculca, se eu não me engano. Ah, eu não sabia. Eu também ganhei de presente, mas não sabia. Mas parece que é a mesma. Depois a gente vai tirar uma foto e olhar. E ó, Cláusula, as duas de vermelho. Oi, Charlene, bem-vinda com a gente. Nós estamos falando das nossas plantas aqui por primeiro. Mas foi bem interessante. Deixa eu comentar aqui enquanto o pessoal vai chegando. Eu comentei dessa planta com uma amiga, com a Aldete, uma amigona, assim, que já foi minha cliente também. E, e eu comentei um tempo atrás que eu vi uma pesquisa. Ela gosta muito de planta, ela cuida, ela tem todo aquele zelo. Então eu mandei o link para ela, falando dos benefícios dessa planta. Se eu não me engano, é Zamio Cuca. Eu sei que é Zamio alguma coisa. Aí eu tava com o nome, acabei tirando daqui. E daí, beleza, isso faz uns 3, 4 meses. E daí, a semana passada estava de aniversário, de repente ela me entrega, me manda essa planta. Eu fiquei encantada, assim, né? Porque ela guardou e acabou me presenteando. Fiquei bem feliz. Acaba tendo um significado especial também, que você também ganhou. Ah, inclusive ela falou aqui, dizia lá que era legal a gente receber de presente. Então, olha que bacana. Você já Bom, vai muito bom. gerando Melhor uma ainda, né? melhor ainda, vai gerando uma conexão. Tem Então, uma gente bonita aí, né? Já entrando. Oi, Charlene, saudade de você. a Clau também está sempre uma super apoiadora, uma super coach também. Não sei se você conhece a Claudete Lovera, Não, vamos nos conhecer, uma Clau. super profissional e também. Ela já esteve fazendo live comigo aqui, já estive fazendo live com ela lá, e assim a gente vai se ajudando, vai compartilhando, né? Então nós vamos falar hoje sobre esse trio aí, né, Nário? Propósito, processos e pessoas, os 3 P's aí que envolve para o empresário, envolve para o líder. Quem está aí no dia a dia empresarial está sempre voltado para esses assuntos, então é bem relevante. E a gente quer dar uma ênfase aqui na parte dos processos, que muitas vezes são negligenciados, na verdade, né? Não sei se você também tem essa visão. Então, nós combinamos aqui, eu e a Nara, da gente ir fazendo uma dobradinha com as nossas experiências, porque as duas trabalham com empresa, com focos um pouco diferentes, ela já vai se apresentar. Então, que o papo flua, que seja alegre, que seja leve, né? Que se dê no final de dia, final de tarde. E que quem estiver aqui com a gente possa fazer pergunta. Quem estiver assistindo no replay também, que seja muito bem-vindo, porque eu sei que esse horário das 18h08, às vezes é o horário que as pessoas estão saindo, estão em trânsito, mas a gente deixa salvo aí para que vocês possam compartilhar. Erivelto, seja bem-vindo você também, que prazer ter você aqui. E agora eu vou pedir então que a Nara se apresente, e aí depois a gente já vai entrar aí no nosso tema.
Seja muito Bom, bem-vinda. obrigada, Eliane. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí pela oportunidade de estar contigo e que também é uma responsabilidade, né, grande. Então, me preparei para essa live, para estar aqui com vocês, trazendo um conteúdo de valor, né, aí para sua audiência também. E desejo que a gente tenha uma noite excelente, que a gente possa realmente agregar valor aí a quem estiver conosco. Eu sou Nara Pick, eu sou consultora, empresária, facilitadora. Então, eu atuo com processos de coaching, com treinamentos e com a consultoria especializada tanto no desenvolvimento de pessoas quanto de negócios. E tenho uma jornada aí de 25 anos de trabalho, entre intraempreendedorismo e empreendedorismo. Atualmente eu sou a fundadora da Evolutiva Educação Corporativa. Nós estamos passando também por uma transição, inclusive do nome da empresa, a logomarca, né, para a gente vir aí com um novo modelo de negócios também. Então, junto com uma equipe, hoje nós atendemos empresas em todos os segmentos, né, e setores, nas áreas de planejamento e gestão, modelagem de negócios, na organização de negócios já estruturados, nas áreas de finanças, marketing, gestão de pessoas e gestão de processos. Então é isso que eu faço hoje. E além disso, eu brinco de vez em quando de ser professora também, porque é uma área que eu tenho muito carinho, a área da educação. Eu fui gestora já de projetos de educação, né, por mais de 5 anos aí no Sebrae, onde o pessoal, a grande maioria me conhece, e esses projetos me deram muita satisfação. Então é algo que eu também desenvolvo aí em paralelo. Então essa sou eu. E estou aqui hoje com a super Eliane. Conte para nós também um pouquinho quem é a Eliane. De repente tem alguém que não te conhece ainda aqui. Então, vou aproveitar o ensejo, né? Eu também venho de uma experiência corporativa e ia falar, nossa, a Nara falou 20 e quantos anos, Nara? 25 já. 25 com essa carinha aí. Que maravilha! Eu venho aí de 15 anos de jornada aí na empresa, no corporativo também, mas uns 20 aí também de total aí de jornada profissional. E eu venho de uma experiência, então, com pessoas, com equipe, com liderança. É o que faz com que a gente ame, acredito eu, esse tema em primeiro lugar e que a gente consiga falar e consiga se apropriar realmente pela experiência, somando, então, essa experiência com a teoria, que eu acho que é o bacana. E eu venho de uma formação, minha primeira formação foi ciências biológicas, aí eu fui trabalhar na área de controle de qualidade, laboratório de microbiologia, todo um foco, mas sempre também muito ligado a pessoas. Então, com pessoas, com equipes desde o início. Também trabalhei como professora, como docente em muitos momentos. Gosto bastante também. E eu fui seguindo a minha carreira, fiz depois uma faculdade de gestão de micro e pequenas empresas, porque eu queria entender como que era esse negócio do negócio, esse lado mais administrativo, algumas pós-graduações e outras situações, outros cursos. E eu sempre comento assim, que eu sempre tive muito orgulho, e tenho orgulho da carreira que eu tinha, que eu fazia, tenho muito orgulho digamos, do legado que a gente vai construindo, mas mesmo assim chegou num ponto que eu não me via mais ali a longo prazo. Eu não conseguia mais me ver. Eu falei, nossa, eu amo o que eu faço, ao mesmo tempo que eu olho, eu amo o que eu faço, mas eu não consigo me ver aqui no futuro. E eu sempre falo que quando a gente pergunta, o universo responde. Comigo também foi assim. E surgiu a oportunidade de eu realizar um curso que eu sempre também comento que eu fui em função da questão pessoal, porque eu tinha ouvido falar desse curso fazia 3 anos, e na época eu achei que, porque é caro, porque é isso, porque é aquilo, porque provavelmente não era o momento, achei um monte de motivos. E 3 anos depois, aí eu fui pela dor, porque daí quando eu tive umas questões pessoais, umas questões que eu não tive para onde correr, aí eu achei o momento e fui fazer. E ali começou a minha mudança. Foi um divisor de águas, né? A partir dali eu vi que eu poderia continuar trabalhando com o que eu fazia, porque eu me entendi, me compreendi melhor, entendi o que fazia diferença na minha vida, mas eu também vi a oportunidade de eu fazer aquilo que eu realmente gostava, que era esse desenvolvimento de pessoas. E eu resolvi fazer a escolha, então, de fazer uma jornada diferente, de experimentar. Eu falei, se vou experimentar, e se for o caso eu volto para cá e tô desse experimentar, né? Eu fui conhecendo mais, me especializando e tô aqui hoje. Então hoje eu também trabalho com esse desenvolvimento de pessoas. Tem algum método próprio, né? Um método que eu criei. Então eu trabalho com desenvolvimento de liderança, de gestores, um método particular, personalizado, trabalho com essa parte com equipes também, essa relação, e sempre no pilar da comunicação assertiva.
Então, essa relação, como que a pessoa se relaciona bem com ela, né, com essa autoliderança, diálogo interno, e aí como ela se relaciona com o mundo. Esse seria o pilar do meu trabalho. E direcionado à liderança, a empresários. Tem vários empresários, empresárias também que eu tenho feito esse trabalho individual, que ajuda eles a se centrarem, a se entenderem e aí correlacionarem isso para a sua empresa. Porque, querendo ou não, a empresa é reflexo do dono. Então, eu sempre falo, a gente trabalha primeiro, ele se entende, se compreende, se alinha, isso sempre interligado aí com a empresa. Então, acho que de uma forma geral é isso. Sou mãe do Renan, do André, sou casada, tenho um filho de 15 anos já, um de 12, e assim a gente vai seguindo. Mas obrigada aí, Nari, do convite para me apresentar. Então, agora a gente seguindo, falando aqui do nosso momento, então por que a gente colocou, né, essas 3 palavras? De repente, no meu ver, a parte do processo e a parte de pessoas é uma coisa assim mais do dia a dia, mais do cotidiano, né? Quando a gente fala do propósito, qual seria essa interligação? Então, uma coisa que a gente quer fazer, a gente quer falar desse propósito, mas falar de uma forma muito prática, muito direta, muito relacionado à empresa. Porque esses 3 pilares, imaginando eles como se fosse um triângulo, eles vão fazer a relação e vão fazer com que a liderança ela flua de uma forma melhor. Então, tanto a liderança, você, gestor, proprietário, dono, empresário, com os seus funcionários e mesmo dentro dos seus coordenadores, gestores, líderes, independente, né, se você está relacionado com pessoas e você tem uma empresa para você conduzir, esse tripé aqui ele é essencial. Porque ele te dá, digamos assim, ele te exige uma concentração, te exige uma dedicação maior no primeiro momento, mas depois, a hora que isso está fluindo, que está acontecendo, é o que vai tornar a tua gestão, a tua liderança mais leve, que vai fazer as coisas fluírem, de repente, sem você precisar gastar tanta energia no teu dia a dia, no processo. Então, é um pouco disso, dessa proposta aí que a gente quer falar. E aí vai impactar, então, totalmente na comunicação. E o que me trouxe, assim, que me motivou a trazer esse tema, primeiro porque eu e a Nara, a gente queria fazer uma live juntas, a gente já tinha conversado, e como que a gente interligaria aí os nossos trabalhos. A Nara é especialista nessa parte dos processos de gestão aqui nas empresas, e eu também via isso como uma demanda que eu sentia dos empresários com quem eu trabalho. Porque essa parte do processo, muitas vezes, ela acaba sendo negligenciada. Às vezes, ok, o funcionário sabe, ou perdão, o gestor sabe da importância, pode ser que ele saiba. Alguns não. Alguns acham que dá para ir sem ter essa estruturação. Só que aí se torna muito mais pesado, porque o processo tem a ver com a cultura da empresa. Então, por isso que a gente olhou isso como importante, e eu achei importante trazer dentro dessa nossa temática das quintas do diálogo certo, porque para que a gente chegue no diálogo certo aí no dia a dia, a gente tem que ter os seus pré-requisitos. E esse tripé é um deles. Porque o propósito, né, eu já vou pedir para a Nara daqui a pouquinho já colocar a visão dela, mas eu quero trazer um exemplo específico de uma cliente, uma situação, ela tem uma empresa super promissora, ela trabalha com algo que envolve criatividade, então ela é super criativa, super diferente, nova, as pessoas se encantam e ela produz bastante. Na verdade, tem 2, lembrei de mais uma cliente também que tem bem esse perfil. E aí ela teve bastante dificuldade porque tinha uma pessoa que fazia digamos, a chave, a coordenação, tinha um gerente que fazia. E esse gerente acabou saindo da empresa. Então ela cuidava mais do criativo, de outras coisas. De repente, ela se deparou com a empresa na mão dela, além das coisas do criativo que ela fazia, a parte mais técnica. E aí entrou o desespero, porque foi como que eu vou conduzir toda essa equipe, umas 20 pessoas mais ou menos, tinha 3 setores diferenciados, como que eu vou conduzir tudo isso? E aí ela se deparou com a importância, então por isso que eu achei relevante, porque independente do porte que é a empresa, esses processos precisam estar estabelecidos, esse triângulo precisa estar estabelecido, porque para que você não se sinta perdido, para que você tenha a tua empresa na mão. E aí eu coloquei para ela, porque é uma empresa muito promissora, que ela visse isso como uma oportunidade. Ok, é como se agora tipo, caiu uma bomba na cabeça dela. Mas eu falei para ela, mas é melhor ainda a bomba cair agora, nesse momento que desse pé que tá, porque você vai conseguir organizar e ter a tua empresa na mão. E aí depois sim, você vai conseguir crescer de uma forma mais organizada. E aí, Nara, para a gente puxar aqui nossa primeira fala, eu queria te perguntar, na tua visão, o que é esse propósito quando a gente relaciona ele para a empresa, para o empresário? Como que você poderia trazer para nós esse entendimento? Eu não sei se é só para mim, de vez em quando dá uma robotizada, dá uma travadinha. Pessoal, se puder sinalizar para a gente se tá ok para vocês. Se travar o vídeo, por favor, sinalizem que daí a gente dá uma paradinha aqui para ver se consegue resolver. Então tá, falando
um pouco sobre propósito, né? Quando a gente fala de propósito de pessoas, é muito claro, né? Ah, o propósito é aquilo que me faz sentir viva, é para que eu existo, né? Para atender a quê? Quando a gente fala de uma empresa, não é tão diferente assim. A questão é que por se tratar de um CNPJ, né, e não de um CPF, A luz. o propósito da pessoa. Mas eu diria assim, o propósito de uma empresa, ele está diretamente ligado a qual é o objetivo da existência. A que função, a qual objetivo essa empresa atende, né? Então, se uma empresa foi criada, por exemplo, com o propósito de atender um determinado perfil de cliente ou de resolver uma dor que existia no mercado, é diferente de uma empresa que é criada com uma finalidade, um objetivo financeiro. Nenhum dos dois, não se julga nenhum dos dois, mas são propósitos diferentes. Então, o propósito, em termos de empresas, tem esse conceito, né, de explicar qual é a missão, para qual, por que essa empresa foi criada, atendendo a quê? Para que ela serve? Então, vamos supor um hospital. Qual que é a missão de alguém fundar um hospital? Provavelmente tem ali, pode até ter oportunidade, pode ter, mas na essência, geralmente partiu de uma pessoa que gosta de cuidar de outras pessoas e que sim percebeu que poderia aliar esse seu desejo, essa sua ideia, essa sua necessidade, né, a uma necessidade do mercado. Então, uniu, que a gente chama de uniu útil ao agradável, né? Então, desenvolveu aí um modelo de negócio. E assim várias empresas. Agora, nem sempre o propósito da empresa vem de uma pessoa. Talvez pode ser de um grupo de pessoas ou do próprio mercado. Então, assim, tem algumas empresas onde o propósito surgiu de um problema dos clientes, né? Que foram buscar uma solução. Então, por exemplo, alguém chega para você e fala assim: Eliane, estou com dificuldades de trabalhar minha comunicação. Como é que você poderia me ajudar? E aí a Eliane começa a olhar para esse mercado e aí ela desenvolve um programa de comunicação assertiva. Então, é um exemplo de, sim, você já trabalhava com isso, você já tinha isso como um propósito e você aliou isso a uma oportunidade de mercado. Então, o propósito corporativo tem a ver com isso. Qual é a missão para a qual essa empresa foi criada? Legal, e esse link que você trouxe, né, me colocando como exemplo. Bom, primeiro deixa eu perguntar, vocês viram que eu fiquei no escuro por alguns segundos aqui, voltei, caiu a chave da luz aqui em casa, mas não caiu a live. Aí eu coloquei no 3G aqui, 4G e vamos seguir. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a trabalhar com essa questão diretamente com o desenvolvimento, eu comecei a avaliar, bom, com o que eu gosto de trabalhar, com o que eu gosto de lidar, do que eu gosto de falar. E me veio isso, assim, sabe? Esse método diálogo certo veio lá no início. Lá no 2016, quando eu comecei, ele já veio. E aí depois eu fui tentando incorporar, entendendo? O pessoal tá rindo ali, né? Eu fiquei assim, meu Deus, quando eu escuro vai cair tudo. Aí, então veio porque eu fui entendendo assim, bom, do que eu gosto de falar. E fui me organizando. Não foi assim que do nada acendeu uma centelha aqui e vou falar disso. Mas eu fui associando com o que eu gostava de falar. Falei, bom, eu vou ter que ficar falando disso, então vamos pegar um negócio que eu gosto. E foi interessante, porque nisso eu fui me percebendo e fui me descobrindo. E hoje eu vejo, e tem algumas palestras que eu coloco isso de uma forma mais detalhada, como isso tem a ver com a minha essência mesmo. Tem a ver com a minha história de vida, de criança, digamos, das dificuldades que eu passei. E tem muito a ver mesmo. Então, é gostoso quando a gente se encontra. Mas também não é que tem que ser um negócio assim, sei lá, um unicórnio, né? Porque você se encontra, você se identifica, e isso se torna prático, você começa a vivenciar e começa a ver que isso tem demanda, porque também não adianta a gente se encontrar e não ter demanda de mercado, né? Isso é importante.
Mas é bacana quando você encontra os dois. E uma coisa que eu sempre falo, quando eu falo de empresa, é que você tem que gostar do que você faz, porque empresas elas vão trazer desafios como qualquer outra coisa na nossa vida. E daí, o que você vai fazer na hora do desafio se você está lidando com algo que você não ama, que você não dá o teu sangue por aquilo, vamos falar isso, né? Então, eu digo que o gostar daquilo que você faz, amar, vai ser principalmente para as horas mais complicadas, inclusive desse momento que a gente vem passando agora, do Covid, que você olhar para o lado e falar assim, bom, beleza, eu posso me virar de uma outra forma nesse momento, mas é com isso que eu quero trabalhar. Então vamos dar um jeito e vamos atrás, vamos achar Isso. alternativas, porque é aqui que eu quero me manter. Então isso é muito importante. Aí agora eu queria trazer um outro vínculo, ainda com relação ao propósito, porque de repente alguém está nos ouvindo e falando assim, nossa, mas é tão lindo isso na teoria, mas na prática, de repente, como que isso faz? De repente a pessoa não está se identificando tanto com isso. Mas eu queria fazer o link já, pensando nesse propósito e indo para os processos, pelo seguinte, eu vejo que, como você colocou, né, Nara, para que essa empresa foi criada, para que ela foi montada? E a partir do momento desse para quê, vem de um porquê, depois vem de um para quê, né? Qual o objetivo? E isso vai fazer parte daquilo que a gente vai transmitir para os funcionários, vai transmitir para a equipe, porque o funcionário ele vai precisar compreender qual que é a demanda da empresa, qual que é a cultura, que eu gosto tanto de falar também, a cultura dessa gestão. E o propósito ele vai fazer parte disso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa questão da cultura. Como que esse propósito pode se encaixar e somar na cultura, se é praticamente a mesma coisa? E aí também eu acho que uma outra palavra bem pertinente para a gente falar agora, porque de repente você vai falar assim, eu posso não ter o propósito tão claro. De repente eu vou olhar isso como uma reflexão, vou refletir sobre isso. Mas você deve ter os seus valores muito fortes. E aí está muito ligado quando a Nara falou, às vezes eu monto o hospital porque eu tenho o valor de ajudar o outro. Às vezes eu olho o hospital como uma oportunidade financeira também, está tudo certo. A empresa ela precisa se manter e é claro. Mas aí, quais são os valores que esse empresário tem, esse gestor ou esse líder tem? Isso vai estar tudo ligado, então, né? A essa questão do propósito, essa cultura, e de como é que a gente chega a isso, como é que a gente liga isso aos processos? Sim. Então, Eliane, trazendo um pouquinho, eu vou pedir licença para voltar um pouquinho, porque você trouxe uma questão anterior, né? Que é essa questão das empresas com propósito. Vai ficar muito claro a partir de agora, até o final do ano, nós vamos passar ainda por um período de transição, né? Que vai ser desafiador para todo mundo, como já está sendo, mas eu acredito que a partir de agora em diante, com a volta do movimento e assim que o governo retirar então o subsídio, né, essa ajuda de custo para as pessoas, nós vamos lidar com um mercado real, né? Porque até então tem muita gente que está conseguindo se manter por essa bolsa que está vindo, esse auxílio, né? Mas no momento que retirar isso, nós vamos ter uma clareza das necessidades de mercado, da falta de oportunidades que algumas pessoas vão ter. E sim, muitas empresas vão deixar de existir justamente porque algumas por falta de propósito de quem lidera, de quem criou esse negócio. Então, quem tinha como único objetivo a lucratividade num momento de crise tende a deixar de dar continuidade a esse negócio e buscar algo que para aquele momento lhe dê um outro retorno melhor, né? E que esteja mais alinhado sim ao seu propósito pessoal. Então nós vamos ter um processo de seleção natural de algumas empresas agora nesse período, acredito que até o ano que vem, assim como muitas dessas pessoas que deixaram de estar dentro de empresas colaborando vão passar a desenvolver outros negócios, a criar o seu próprio negócio a partir de um propósito. Então vai existir um movimento e eu torço para que isso aconteça realmente, para que haja geração de emprego e renda, para que a gente possa retomar a economia dentro do saudável, dentro do que fica garantindo a vida, né, das pessoas, mas nós não podemos deixar de atuar e de ter as empresas funcionando, porque é daí que sai o sustento das famílias, é daí que a roda da economia gira e toda a sociedade ao redor, né? Isso ficou muito claro. E agora, então, seguindo, né, para essa questão do propósito, sim, tem a ver muito com a questão dos valores.
Porque quando a gente fala de ter um propósito, por exemplo, vou pegar o exemplo do hospital, né? A gente já falou disso antes. Então, esses valores, eles precisam combinar, os valores da organização, elas têm uma necessidade de combinar com os valores das pessoas que compõem. Porque, do contrário, vai gerar um esforço permanecer naquele grupo, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma conversa que a gente teve que você comentou de uma pessoa que trabalhava em uma empresa e ela fazia um curso que não tinha nada a ver com aquilo que ela fazia no dia a dia. Então, provavelmente essa pessoa, ela tinha um desempenho forçado. Por quê? Né? Considerando que de repente essa pessoa escolheu esse curso porque ela tinha um propósito de seguir nessa carreira. Mas em termos de oportunidade, em função de ter uma remuneração, ela acabou escolhendo uma oportunidade que estava disponível. É diferente de alguém que vai buscar esse conhecimento e vai trabalhar em uma empresa ou vai fundar uma empresa aliando ao seu propósito. A satisfação é outra, porque quando a dificuldade vem, como você disse, ela encontra ali a força, a coragem, a ousadia para buscar as alternativas, né? É diferente o movimento. Então, sim, é importante conectar aí os valores pessoais com os valores da empresa, né? Eu vi até uma reportagem outro dia que dizia assim: na nossa empresa, nós contratamos pessoas que se identificam com nossos valores. Então, antes de enviar seu currículo, por favor, visite o nosso site. Achei bem bacana isso, sabe? Porque é isso, as pessoas que fazem a empresa, né? As empresas são feitas, já estou entrando aqui no pessoas, as empresas são feitas por pessoas e para pessoas. Então, logicamente, tem aí valores envolvidos, tem propósitos e tem um movimento de fluência. Se não houver essa combinação, começa a não fluir, começa a travar. E aí esse travamento é o primeiro sintoma que já mostra que existe um desalinhamento de propósitos, um desalinhamento de valores e mesmo de objetivos, né? Objetivos de futuro, objetivos presentes, enfim. Então eu considero que sim, Eliane, os valores alinhar, além, né, da questão da missão, do propósito, os valores também são bem importantes estarem alinhados. Bem relevantes. E eu acho que até você falando, eu fiquei imaginando, para a geração mais nova, tem muito isso também, né? Hoje em dia, eu venho de uma cultura que, né, ficava-se muitos anos num determinado trabalho. Não tinha muito essa coisa do trocar. E hoje as pessoas vão muito pela conexão. Eu me conecto, eu fico. Se eu não me conecto, eu não fico. E às vezes para a organização acaba sendo bom também, porque daí ela vai estar com gente que realmente está vinculada. E eu diria assim que aí, quando a gente fala dos processos, eles vêm meio que para consolidar tudo isso que a gente está falando. Porque quando a gente fala de processo, a gente imagina assim uma instrução de trabalho, a gente imagina assim um procedimento operacional, um fluxograma, que são documentos, são burocracia, vamos falar, né? Mas elas acabam sendo também uma forma de traduzir essa cultura, esse propósito. Porque aí o proprietário vai ter o porquê ele fez, como que ele quer que as coisas sejam conduzidas, os procedimentos vão sendo implantados. Quem vai chegando vai tendo a oportunidade de ir aprendendo, se desenvolvendo, crescendo com aquilo também. Não fica só numa coisa que é só falada, fulano não tá, não sei como que faz, ou antes fazia assim, agora faz diferente. Então existe uma cultura de organização. Vamos implantar, se precisar a gente revisa, a gente atualiza, porque tem que estar atualizado. Mas eu também vejo como uma forma, então, de indiretamente ou diretamente levar tudo isso e transmitir isso para a equipe. E aí permite também que esse proprietário não precisa estar ali o tempo todo, ele consiga se distanciar na sua gestão, porque existe uma gestão que caminha sozinha, que tem pessoas que vão executar aquilo que ele tem como objetivo. Quando a gente fala, então, de processos, Nara, você que tem essa expertise aí de acompanhar, de ajudar as empresas a descreverem esses processos, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, pensando assim, tanto numa empresa macro, uma empresa maior, tanto com, de repente, uma empresa micro, tanto que vários clientes que a gente tem que ainda não têm processos implantados. Qual que seria o fio da meada aí para começar? Primeiro, que processos seriam esses? Tem relação com esses que eu comentei ali o nome? Como seria o fio da meada? Como que ele poderia começar com isso? Bom, primeiro acho que é bacana a gente falar o que é um processo, né? Quando a gente fala nessa palavra, talvez nem todo mundo tenha um contato direto. Então, assim, processos dentro de organizações, dentro de empresas, tem a ver com quais são as etapas essenciais para que um serviço possa ser realizado, um produto possa ser criado, comercializado e entregue
por onde passa é esse caminho, são essas etapas, é esse jeito de fazer. Então, por exemplo, Eliane, você dentro da sua empresa, eu aqui dentro da minha, nós temos alguns processos. Nem todos estão descritos, mapeados, identificados, né? Agora, existe sim um processo. É o jeito como nós fazemos. A gente chama da cultura, tá aí dentro também, né? Então, envolve o jeito de fazer. Vamos supor, para você, quando você vai atender um cliente, né? O cliente te liga, ele ligou para você, pediu um orçamento, já iniciou um processo de atendimento. O jeito que você atendeu o telefone, a forma como você passou as informações, a sequência, as etapas deste atendimento telefônico, o que ficou combinado para o depois, a forma de apresentar essa proposta, tudo isso é um processo. Né? Então, são as etapas onde cada a área da empresa, como é que cada área funciona para que esse produto ou esse serviço seja entregue com excelência e gere a melhor experiência para o cliente. Isso é um processo. Então, o processo envolve pessoas, envolve cultura, envolve tecnologia, se tiver um sistema, por exemplo, envolve comunicação entre os setores, bem importante a comunicação entre as pessoas, entre os sistemas, né? Então, Ele, processo é isso, é esse começo, meio e fim, desde um primeiro contato com o cliente até o final. E o pós-venda também é um processo. Processo. Eu vejo como muito positivo em vários aspectos, né? Primeiro porque você consegue avaliar o teu processo. Quando você começa a escrever, você começa a perceber se tem lacunas, se não tem. Você começa a entender como que você fazia em 2015, daqui a pouco, opa, em 2016 eu já tenho que alterar, ou dali um mês surge uma outra demanda eu tenho que alterar, então te permite avaliar, permite a evolução desse processo, auxilia estrondosamente a comunicação, né? Por como você colocou ali, porque aí se eu tenho, por exemplo, tenho um processo para fazer aqui no meu setor A. De repente, para eu cumprir o que eu tenho que fazer aqui no setor A, eu tenho um pré-requisito do que eu preciso mandar para o setor B. Mas para o A fazer, ele foi retroalimentado, vamos pegar a letra do alfabeto pelo Z. Chegou lá no Z, retroalimentou o A, e assim por diante. Então, acaba fazendo com que a comunicação flua, porque de repente para o setor A, ele precisa de uma informação X. E ele passa essa informação e o setor Z acaba sabendo sobre isso. E aí acaba se organizando para entregar. Então eu não preciso ficar falando, repetindo, entrou um funcionário novo no setor aqui ou ali. Eu corro menos risco de ter furo no processo, de ter conflito, de ter questionamentos. Aí se precisa mudar alguma coisa, os setores se encontram, se reúnem, ajustam. Então eu vejo isso muito importante como comunicação para a empresa. A outra questão é para desenvolver pessoas. As pessoas elas podem pegar isso, ler, aprender, executar, descrever. E outro ponto também é com o cliente, com a experiência do cliente, né, Nara? Porque, como a Nara colocou, eu vou lá e vou repetir, vou ter um padrão de como faz as coisas. E aí isso vai garantir que o cliente tenha as mesmas experiências, porque tem coisa pior que... É muito bom quando você vai num lugar, você tem uma experiência maravilhosa com o atendimento. Vamos pensar num salão de beleza, num restaurante. De repente alguém vem te servir, te apresenta um prato de uma forma que te encanta. Nossa, é maravilhoso. Aí você indica, você recomenda, você cria aquela expectativa para você voltar lá, para aquele atendimento. E de repente você chega lá, não é aquela pessoa mais que te atendeu, é outra pessoa. E aí vem uma outra experiência. E aquilo pode vir a decepcionar. Então tem que tomar muito cuidado. Até, por exemplo, se eu vou num salão, hoje eu estou com tempo, eu vou fazer um procedimento a mais nessa cliente, mas eu não digo para ela que isso não faz parte do pacote. Eu crio uma expectativa. Num próximo atendimento, a pessoa vai esperar aquilo e às vezes não vai receber. Então, assim, é realmente bem relevante para o processo, para estruturar para o cliente e para desenvolver as pessoas. Então, assim, eu imagino assim, o período que você vai ter para descrever aquilo, de repente você vai falar, nossa, isso vai me tomar tempo. E a informação está ali na empresa, está na cabeça do dono, está no funcionário, está... Então, tem que ser feita... Essas pessoas vão escrever tudo isso e vão colocar. Mas isso vai fazer com que você tenha que dedicar, sim, mais tempo no começo. Mas veja isso a médio e a longo prazo, o quanto que vai facilitar para você realizar a tua gestão. As informações também não vão ficar centralizadas num determinado funcionário que amanhã ou depois resolve sair da empresa. Né? Ou naquele gerente super bom e que centraliza, de repente, a informação, a hora que ele sai, você fica na mão.
Sim, e até porque, Eliane, as pessoas mudam, os processos também mudam, né? Então é importante a gente deixar claro que assim, como é que eu começo, né? Então, nada mais simples do que você observar e registrar, ou pedir para a pessoa que faz como ela faz, mas na riqueza de detalhes. E normalmente a pessoa vai trazer o suprassumo que a gente diz, né? A essência. A cultura ela vai aparecer quando a gente observa a pessoa fazendo. Então, normalmente, quando eu faço um mapeamento de processos, eu peço primeiro para a pessoa que faz esse processo descrever. E ali eu tenho já uma ideia. Mas eu só consigo realmente identificar e mapear para eu poder descrever o processo a partir do momento que eu observo e acompanho essa pessoa realizando. Tem uma série de detalhes que acontecem nesse processo e que as pessoas fazem sem nem se dar conta, sabe? E Uhum. ali é que está, às vezes, a experiência do cliente, né? Então, eu falo assim, A o cliente cerejinha, chega, a o cerejinha do cliente chega, bolo. eu cumprimento, atendo, preencho a ficha e encaminho, por exemplo, né? Ok, mas como atende? Quais são as palavras que você diz? Não, tem um olhar, tem um jeito de olhar, tem um sorriso no rosto, tem uma forma de acolher, tem um. Você aceita uma água, um café? Essas coisas, normalmente as pessoas, quando descrevem no formulário, elas não trazem. São detalhes, e é aí que está a riqueza da cultura dessa empresa, que é diferente de cada empresa, de uma para outra, pode ser do mesmo setor, pode ser desenvolvida no mesmo segmento, às vezes no mesmo prédio, né? São ali, trabalham juntas, mas cada uma traz a essência das pessoas que fazem esses processos. Então, ter essa clareza de como acontece, mapear, descrever, é bem importante porque, como você falou, quando entra uma pessoa nova, né? Quem vai treinar vai falar do quê? Do básico, daquilo que é o fundamental. Mas a cultura vai levar 2, 3, 4, às vezes 6 meses para a pessoa identificar e falar assim: eu não sabia que não podia não sorrir, ou que aqui as pessoas sorriem, ou que aqui as pessoas, enfim, qualquer detalhe que seja essencial, Que né? é um valor da empresa, de repente, o sorriso, né? Isso, isso. Então, Me fez eu por exemplo, lembrar. Deixa pode comentar, depois eu comento. aqui a Claudete colocou, protocolo contribui. Sim, com certeza. Então, a melhor forma de você fazer é identificar. Primeiro, precisa identificar quais são os processos que você tem na sua empresa. O segundo é mapear, que a gente chama, que é então pedir para a pessoa descrever e aí verificar, fazer essa observação e aí fazer o registro disso, né? Como é que isso acontece, de que forma. Então, é descrever mesmo. Depois você pode escolher se você quer transformar isso num POP, que a gente chama, é o procedimento operacional padrão, né, onde você vai então detalhar cada uma das etapas, dar todas as orientações para a pessoa que vai realizar sobre como é que elas são realizadas, né, como devem ser feitas, e a partir disso, então, você pode criar os manuais de rotina, você pode criar o procedimento, você pode transformar isso num fluxograma. Então, a forma de apresentar é muito particular, né? Depende geralmente do gestor, né? Ele acaba definindo, mas tem surgido um modelo que eu gosto bastante, que é o da cocriação, onde os grupos nas empresas cocriam o seu modelo de processo. E aí fica uma coisa mais flexível, fica algo mais palpável e as pessoas se sentem participantes desse processo. Então, elas dão mais valor, não é mais um manual que está lá escrito. A minha ideia está ali dentro, tá nessa cultura, eu faço parte. Bacana. E aí já acaba indo lá para as pessoas, né? Já fez o link. Você falando do sorriso, e daí eu quero fazer esse link, então, eu vou aproveitar o meu exemplo nessa questão aqui. Ó, o Olivete colocou construção de pilares dentro da empresa e não só um gerente. Perfeito, né? Todo mundo se sente envolvido. E aí é claro que tem as diretrizes que é o gerente, né, Olivete, proprietário, que vai colocar, que vai dizer se isso tem a ver ou não, se realmente é esse caminho que eu quero seguir, né? Mas fazendo isso em grupo, com certeza vai ter um somatório muito maior. E quando a pessoa está lá no setor, ela sabe o que ela está passando. Às vezes ela sabe muito mais daquele dia a dia do que o gestor que está lá numa outra posição. Então, ele está ali como uma informação, como um ativo da empresa que precisa ser valorizado.
E aí, quando a gente chegando no terceiro P aqui, que é das pessoas, a gente vai fazer o link. Porque ainda nós falamos do propósito, que é esse porquê, para que a empresa foi feita. Então, começa com a cultura, com os valores. E aí eu traduzo essa cultura e os valores no dia a dia da empresa, que está baseado nos processos. Então, nesse dia a dia, o que a gente tem? Um processo lá no setor financeiro, um processo lá no setor de entrada de produto, da expedição, do fornecimento, no RH, enfim, todos os setores vão ter os seus processos, descritos, outros falados, mas vivenciados. Mas tudo isso só é possível porque nós temos o terceiro P, que são as pessoas, né? São as pessoas que vão fazer com que tudo isso aconteça. E aí é legal a gente fazer o link, porque nós vamos pensar assim, as pessoas que chegam para trabalhar, contratei um funcionário, né? Você que está aqui ouvindo a gente, você contratou um funcionário, chegou uma pessoa nova na tua equipe. O quanto que ela chega diferente do restante da tua equipe, chega diferente daquilo tudo que você vivencia. Então ela chega com muita bagagem. Bagagens que muitas vão ser importantes, muitas delas foram o motivo pelo qual você trouxe ela para a tua empresa, mas ela precisa fazer esse alinhamento. Já pensou cada um que entrar querer conduzir do seu jeito? Aí não ia dar, né? Então, como que isso tudo vai juntando quando chega no terceiro pilar? Justamente para fazer esse alinhamento. Então, se eu tenho claro qual que é a cultura, qual que é o valor, porque valor é algo que não negocia, valor é aquilo que é importante para gente. Então, se a pessoa chegou e ela não combina, aí eu quero trazer um exemplo de um aluno de treinamento, uma coisa tão simples, mas ele é bem comunicativo, ele é assim, uma pessoa comunicativa, aquela pessoa alegre que chega, cumprimenta, sorri. E ele comentou que ele estava trabalhando numa empresa onde as pessoas não respondiam quando ele cumprimentava. Ele falou, é o meu jeitão, eu chego lá e cumprimento igual. Daí ele chegava e falava, bom dia. E ele olhava assim, ele sabia que ninguém ia responder, mas ele falava igual. E aí a gente estava realizando treinamento com a empresa que ele está trabalhando agora. Eu fiz o treinamento com os líderes e com o pessoal do operacional. E aí ele contando que ele chegou, o primeiro dia de trabalho que ele chegou nessa empresa que ele está agora, ele falou que ele chegou naquela rotina. Cumprimentou achando que, imagina se alguém ia cumprimentar, ainda mais alguém que estava começando naquele dia, que ninguém nem conhecia, né? Todo mundo trabalhando. Ele contou, e eu lembro dele falando assim, que ele chegou, cumprimentou, olhou, de repente todo mundo levantou a cabeça e respondeu ele. Ele disse que ele ficou mudo, assim, olhando para as pessoas, porque ele não acreditava naquilo. Então, veja, para ele isso fez toda a diferença na empresa que ele foi trabalhar. Porque ele se sentiu acolhido, ele sorri, depois ele vai lá, faz o trabalho dele. Então, de repente, quando eu tenho isso implantado, faz toda a diferença. Se a pessoa não gosta do tal do sorriso, tá tudo bem, ela pode procurar uma outra situação. Nesse exemplo do sorriso que eu trago, eu quero levar, imagina, para os outros procedimentos, para as outras coisas que acontecem na empresa. Então, precisa realmente ter uma congruência entre os dois para que as coisas fluam. E aí entra no que eu gosto muito de trazer, que é essa liderança leve. Quando você consegue trabalhar esses pilares, fazer esses outros pontos, a tua liderança fica mais leve, porque não é mais tão necessária a tua presença ali o tempo todo, dizendo sempre tudo que precisa ser feito. Você consegue fazer com que as coisas fluam, porque existe uma dinâmica, existe um jeito das coisas serem conduzidas com você ali ou não. E até isso tem uma forma de, como é que eu mensuro se a minha liderança é eficaz? Quanto maior for a necessidade da tua presença física ali com a tua equipe, maior é o teu gasto de energia, menor é o grau de eficácia da tua liderança. Ontem eu usei um exemplo, agradecendo ali que o pessoal comentou do exemplo, eu vou usar um outro exemplo muito pertinente, depois eu vou passar a fala para a Nara também colocar essa questão das pessoas. Nós estávamos falando com uma gestora e ela tem uma gerente e ela estava comentando que a gerente dela consegue resultado, mas ela ainda está numa liderança muito impositiva, muito autoritária. E ela quer fazer essa migração para que ela mude um pouco. Então, eu falei para ela assim, quando ela começou a descrever, eu brinquei com ela, falei assim, eu tô vendo um cenário assim, ó. Sabe aquele... Como é que eu vou falar? Eu imagino como se fosse não sei se é uma corda, um negócio aqui e você puxando a equipe. A equipe está vindo, você está puxando. O que você está fazendo, você está dizendo o que tem que ser feito. Quando que eu me vejo com a liderança propriamente dita? Quando eu soltei essas amarras e eu estou do lado aqui da minha equipe, está do lado, não sei se a Nara concorda comigo, e a equipe está vindo junto porque está seguindo. Uhum. Então, quando eu tenho uma liderança onde as pessoas têm que obedecer, ela vai ser mais pesada, ela vai ser mais árdua. Quando as pessoas seguem, é diferente. Aí sim eu sou um líder e as pessoas vêm.
Mas eu deixo fazer uma ressalva aqui, que eu gosto sempre de colocar quando eu faço essa fala, porque sim, não quer dizer que não vai ter, em algum momento sim precisa ser impositivo, e algum tipo de liderança, algum tipo de liderado precisa ser impositiva, mas eu não posso ter isso como o meu perfil de liderança, porque aí sim vai ser um perfil muito mais desgastante. Mas dependendo do grau cultural, é lógico que tudo isso precisa ser ajustado e a gente usa diversas formas, diversas posições aí no decorrer do contexto. Mas entender assim, aonde que eu quero estar como líder e que tipo de cultura eu quero deixar aí para as pessoas, para a equipe. Agora, a gente falando então na área das pessoas, como nosso o tempo passa super rápido, já estamos com pouco tempo aqui já. Mas como é que você vê então essa congruência? Você que vê no dia a dia, como é que as pessoas têm aceitado essa parte dos processos? Você tem percebido essa diferença, essa evolução nas pessoas, nas empresas, acompanhando essa evolução da organização da empresa? Sim, hoje eu percebo um movimento das pessoas em prol da organização, né? Num passado remoto, o líder tinha toda uma responsabilidade, pela sustentabilidade do negócio. Hoje, com a abertura, né, com os modelos, os estilos de liderança um pouco mais flexíveis, né, a liderança inspiradora que vem sendo mais trabalhada até a nível acadêmico, né? Hoje se fala muito do acesso à informação, as pessoas estão se permitindo experimentar. E uma coisa que eu percebo, Eliane, é que as pessoas estão buscando mudar o seu jeito aprendido. Eu acho isso extraordinário, né? Um líder, uma pessoa experiente se abrir para buscar informação, para buscar um suporte, né, uma orientação de alguém, assim como você que está no mercado, que entende, que tem experiência e que já percebeu quantas pessoas fazendo esse movimento de mudança, conseguindo alcançar esse objetivo, ele sabe que ele pode sim também alcançar esse processo de mudança que ele tanto deseja. E ele percebe o quanto essa mudança impacta no negócio. Então, hoje nós temos aí alguns autores, né? Tem um livro que eu gosto muito, eu não me lembro agora do sobrenome do autor, mas o nome dele é Márcio. É um livro que fala sobre felicidade dá lucro. Esse é o nome do livro. É Não um livro conhecia. extraordinário de um gestor, onde ele relata a experiência que ele teve nessa mudança de comportamento que ele teve. E o quanto isso refletiu nos números da empresa. E quando ele entrou ele mudou de organização, ele foi levar esse modelo de cultura, teve uma resistência e aí ele pediu, deixa eu tentar. E se os números mostrarem que não vai dar certo, ok, a gente volta, mas não vai causar prejuízo. E ele tentou e reverteu assim números excelentes para o negócio. Índice de absenteísmo diminuiu, rotatividade, as pessoas passaram a resolver os problemas se sentindo como parte desse negócio. Que é isso, né? Esse pertencimento. Então, as pessoas se percebendo dentro de um sistema onde cada um tem ali uma parcela de corresponsabilidade. Mas isso sim, o líder tem que dar essa autonomia, trazer isso, né? Como a autorização até, diria, dar esse espaço para que as pessoas possam sim colaborar. E é isso que vai fazer a diferença. Então, as empresas hoje eu percebo sim um movimento amplo de negócios, onde os líderes estão mais abertos e trazendo a equipe, ouvindo a equipe participando e se corresponsabilizando, né, como um grupo. Se a gente estudar um pouquinho de dinâmica de grupo, isso acontece, os grupos que são eficientes, eles se organizam e eles percebem essa relação de interdependência, né? Diria assim, independência ou morte, hoje é interdependência ou morte do negócio, né? É isso que eu percebo, assim, no dia a dia. E falando de pessoas, eu percebo, assim, as pessoas, elas estão, sim, fazendo um movimento de engajamento. Então, hoje, tanto o colaborador, ele vem com esse modelo, esse desejo, essa expectativa de buscar uma empresa onde nós possamos aliar, né, o meu propósito com o propósito da empresa, os valores com os valores da empresa, e também essa liberdade de agir, a liberdade de criar, de construir um legado. Então, quando ele encontra isso, é um abraço, né? E quando ele não encontra, existe afastamento. E assim, da mesma forma, os clientes, os fornecedores. Então, nós vivemos hoje num modelo de sociedade muito mais aberta, mais dinâmica, onde as pessoas estão percebendo que o maior valor está nelas mesmas,
Não adianta a gente investir em tecnologia, não adianta investir em processo, não adianta investir em marketing. Se as pessoas não se sentirem parte, elas fogem, elas vão para outro lugar. Então, é esse o movimento que eu percebo. Você colocou a palavra corresponsabilidade, uma palavra que eu uso muito, porque eu vejo ainda que tem nesse movimento, às vezes o gestor ele acaba assumindo mais do que ele deveria também nessa balança. Ele nesse intuito de causar o bem, de ter uma empresa bacana, de criar um bom ambiente, mas esse bom ambiente também tem a ver com a corresponsabilidade, você dividir isso com as pessoas, porque é através da responsabilidade que elas vão se desenvolvendo. E eu queria colocar também que você falou, né, do que as pessoas têm como objetivo, o funcionário de hoje ele tem. E às vezes isso pode não estar tão claro, porque eu fiquei imaginando, tem pessoas que de repente ela nunca ouviu falar nessa palavra propósito, valor, ela não está nessa vibe do autoconhecimento, mas eu diria que mesmo intrinsecamente, isso que a Nara colocou, a pessoa acaba vivendo. Nem que ela não saiba dar esses nomes bonitos, mas ela vai com esse intuito, é aquilo que faz ela ficar. É quando ela veste a camisa, que ela se sente pertencente. O Essa José Maciel, conexão, né? essa conexão. O José Maciel trouxe a sugestão ali do o livro O Monge e o Executivo, que é um clássico, né? Muito bem lembrado, que é o da liderança servidora, que é você Sim. entender qual que é realmente esse teu papel ali como líder, do inspirar, do levar, do fazer as pessoas crescerem, e você não ser mais do que ninguém, mas você ter uma responsabilidade também com a tua posição. Você saber que as pessoas esperam uma firmeza, uma determinação das coisas, mas sem se exceder e sem ser além disso. Nós estamos com o nosso tempo quase finalizando. Eu acabei não dizendo para vocês, para deixarem as perguntas aqui para a gente responder no final. Deixa eu ver o que o Marcos colocou para nós. Ó, muito verdade. A Coca-Cola que o diga. A empresa tem um marketing muito voltado ao indivíduo, que pode ser espelhado nas nossas empresas. Olha que bacana, já fica uma inspiração, de repente, para a gente dar uma olhadinha, né? Estudar um pouquinho como que a Coca-Cola faz. E ela é mestre, né, Marcos, inclusive para o cliente. Porque tudo aquilo que você faz para o cliente interno reflete no cliente externo, né? O cliente interno, que é a tua equipe, teus funcionários, vai refletir lá no cliente externo. Né? Juscelane, obrigado, Juscelane, ali do teu feedback. Porque é como ele é tratado dentro da empresa que ele vai demonstrar, é o que ele vai falar, o que ele vai colocar. Então é E é todo como ele vai tratar também, né, Eliane? uma congruência de situações, mas que a gente volta com a nossa bandeira, que esses processos eles vêm para facilitar, que não tem que ser assim, se você começar a ver que está complicando, talvez você esteja sendo um líder meio burocrático e controlador. Então ele vem para facilitar, para você escrever aquilo que é essencial, aquilo que é necessário. E outro ponto, só para fazer uma pincelada, eu vou deixar a Nara fazer as considerações finais para a gente conseguir fazer salvar a live, que também agora, nesse período de Covid, por exemplo, de repente a pessoa está pensando, nossa, mas eu estou com um processo escrito e agora mudou tudo. Só que a cultura que você implantou no teu funcionário, de você dizer o que é para ser feito, que as coisas aqui são organizadas, que ok, temos que dar uma guinada de uma hora para outra, mas essa cultura não se perde. Pode ser que alguns processos agora não estejam você pensar, agora eu não estou podendo usar. Mas eles são relevantes para a construção dessa mentalidade, dessa forma que vocês agem, inclusive para o time estar com você na hora que você precisa deles no momento mais delicado. Nara, então eu peço para você fazer suas considerações finais. Eu já vou agradecendo as pessoas que estiveram aqui com a gente, agradecendo a Nara também. Obrigada, Eliane. Bom, eu diria que os pilares, né, que nós trouxemos aqui hoje de uma forma muito rápida, né, é um assunto que dá para a gente fazer várias lives, né, Eliane, se a gente for aprofundando. Eu percebo assim, hoje, se nós pudermos dar uma atenção especial para esses pilares, as organizações elas vão estar mais preparadas para enfrentar esses desafios do agora e do que vai vir, que a gente também não tem ideia. E quero trazer também um último convite para que os empresários que estão aqui com a gente, né, e o pessoal que atende empresas também, diga para as empresas que elas não precisam mais se preocupar tanto com os manuais, com o algo físico. Hoje a tecnologia ela nos traz essa liberdade de poder informatizar o processo. E isso garante já uma padronização. Agora, nada pode ser escrito em pedra, né? O mundo muda e nós mudamos todo dia. Então, o que não pode sair da mente? Que esses processos,
têm a ver com a essência, eles têm a ver com a organização, mas eles não podem, como a Eliane falou, engessar as pessoas. Então, assim, um jeito de passar o café, o que que precisa? Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Se eu tenho que passar um café, eu vou dizer qual é o pó, eu posso dizer lá a quantidade e tal. Agora, o jeito de fazer o café meu, da Eliane ou de outra pessoa, provavelmente vai ser diferente. A questão é o quê? O resultado tem que sair, tem que ter um café prontinho, naquelas condições, naquela qualidade. Então, assim, não pode mudar o pó, a água tem que ser tal água filtrada, ela tem que estar numa temperatura tal, quantidade de açúcar ou sem açúcar, enfim, detalhes, né? Do que é essencial. É isso que tem que ser o processo. A florzinha, como se diz, aí é de cada um. O que não pode acontecer é tirar o processo principal e aí prejudicar o resultado, né? Então, queria deixar isso. Obrigada, Eliane. Fico à disposição. Se alguém quiser bater um papo aí no direct, pode me chamar também. Estou sempre disponível. E obrigada, Eliane, pela oportunidade. Bacana. E já, com a última fala da live da Nara, eu quero fazer um link já para te fazer o convite para a próxima live, para quinta-feira que vem. Eu vou lançar o tema aí durante a semana, mas a semana que vem eu vou falar sobre os pontos fortes e tem tudo a ver, que é também você não engessar o teu processo de uma forma, de repente, que você não vai aproveitar os pontos fortes aí da tua equipe. Então, para que serve a gente saber dos nossos pontos fortes? Como que a gente usa isso no dia a dia na liderança? Como isso facilita na hora de fazer a gestão? Então, eu vou falar de características comportamentais e a gente fazer esse link, que quando eu conheço as características, como que isso facilita o meu dia a dia, como facilita a minha gestão também. Porque aí eu consigo aproveitar melhor as potencialidades, ajustar a alguns pontos que são necessários e fazer uma conversa até de evolução, de sintonia com essa pessoa. Então, deixa o convite, quinta-feira que vem, às 18h08. Nara, super, super gratidão para você. Muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui. Com certeza teremos outras lives aí mais para frente, que o assunto rende, tem bastante coisa para falar. Pessoal, cada um de vocês que está aqui com a gente também, vocês que fizeram toda a diferença de estar aqui, de estar incentivando, trazendo os comentários, muito obrigada. Deixa suas perguntas aí, de repente a gente pode responder aí de uma forma mais individual, mas gratidão mesmo, porque vocês dedicaram para nós aqui o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo. Então a gente se sente muito honrado também, como uma troca aí do que a gente está fazendo aqui também. Quero deixar aqui, de repente alguém quiser fazer um print para marcar a gente, Suzete, vamos fazer um print? Obrigada. Vamos fazer um sorriso aqui na área para a gente deixar aí, de repente, um print para marcar, para a gente saber que vocês estavam aqui com a gente. Fazer uns segundos aqui. E agora acho que eu já vou encerrando para conseguir salvar. Obrigada para todos aí que estiveram com a gente. Super beijo. Beijo. Não dá vontade de ir embora, eu sempre sofro na despedida. Mas tem que encerrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.